E aí, gente, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou Ivan Machado, sou professor de Educação Artística e estou trabalhando aqui no Centro Cultural Meritiense como professor de iniciação musical, tá ok? E hoje a gente vai falar sobre as 3 famílias dos sons. Se vocês sabem ou não sabem, eu vou explicar. Os sons são a coisa fundamental para se ter música. Não se tem música sem som. Então, a gente vai começar a explicar para as crianças, e é importante que os pais saibam isso, de que você, para entender como trabalhar com música, é preciso antes entender como é que funcionam os sons. Então, vamos lá. A primeira família do som é a família dos sons graves. O que é que são os sons graves? Os sons graves é todo aquele som grossão. Por exemplo, o trovão. Você escuta um trovão? O som do trovão é um som grave. Então, esse som grave, ele está em todos os lugares. Por exemplo, aí na sua casa, você vai poder conseguir achar um som grave. Por exemplo, se você pegar um garrafão desse de água, ele vai fazer um som grave, certo? Produção, por favor, pega aquele meu outro garrafão ali, rápido. Tem muitos outros sons que você pode fazer. Vem aqui, produção, por favor. Muito obrigado. Outro exemplo de som grave. Tá vendo? Então existe uma família de sons graves que você já conhece, certo? Por exemplo, o leão faz som grave, o boi faz som grave, né? Então essa é a primeira família. A segunda família é a família dos sons agudos. Eu estava aqui conversando com a Ana Paula e falando para ela o seguinte: quando você ganha um gatinho de presente ou um bichinho de estimação, como é que você fala com seu bichinho? Ah, que gracinha, que coisa linda, tão meiguinho, solta pelos, que... Essa voz que você usa é uma voz que faz som agudo, certo? E onde é que estão os sons agudos na sua casa? Por exemplo, todos os sons fininhos que você faz são sons agudos, certo? Então nós temos os sons graves, os sons agudos, que são os fininhos, mas está faltando uma coisa, porque eu falei que são 3. Fica o som agudo que fica bem em cima, tem os sons graves que ficam bem embaixo, e no meio do caminho nós temos os sons médios, que não são nem graves e nem são agudos. Então o som médio é o que tem na maioria das coisas. Por exemplo, se você pega uma garrafa PET, ela faz som médio. Se você pega uma lata de chocolate, faz som médio. Se você pegar um lápis para bater, ele vai fazer som médio. Então a maioria dos sons, como o som da voz das pessoas, as pessoas falam num tom médio, certo? Então o que você vai fazer na sua casa? Você vai experimentar onde é que estão os sons na sua casa. Se você bater numa panela, você tem que pensar: essa panela é pequena? Essa panela é grande? Que tipo de som essa panela vai fazer, certo? Se for uma panela grande, ela vai fazer um tipo de som. Mas se ela for uma panela pequena, não. Ó. Opa! Então cada coisa na sua casa vai ter um som. Eu quero que você faça isso aqui pra gente experimentar. Depois você fala com a gente o que você achou, tá bom? Então essa aqui é a experiência. Tenta lá e fala com a gente, tá bom? Estamos aqui no Centro Cultural esperando por você. Vem fazer uma visita quando acabar a pandemia. Fica em casa, tá bom? Tchau, um beijo.